Oi, meu nome é Simone Portela. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a emenda constitucional número 106 de 2020. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve referência à ADI 6357, ajuizada pelo Presidente da República, para afastar alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 29 de março do corrente ano, 2020, o ministro Alexandre de Moraes ele concedeu medida cautelar para afastar alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante ao enfrentamento de despesas necessárias para o enfrentamento da Covid-19. Então, não que fosse não que esses artigos fossem inconstitucionais, que inclusive ele faz até a ressalva de que esses dispositivos já foram considerados constitucionais pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É apenas em caso, por estarmos vivendo um período de exceção, um período de emergência, de calamidade pública, de pandemia, que exigem que não sejam observados aqueles limites contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, decorrente disso, o ministro Alexandre de Moraes ele reconheceu que a Covid-19 constitui uma condição superveniente absolutamente imprevisível, de modo a ter que se afastar alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal em decorrência da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde, da valorização do trabalho e das atividades econômicas. Então, diante de direitos fundamentais em risco, admitiu o ministro Alexandre de Moraes, pela medida cautelar, o afastamento de alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí, quando chegou agora, dia 13 de maio de 2020, o plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu e decidiu referendar a cautelar do ministro Alexandre de Moraes, sendo que decidiu-se pela perda de objeto da ADI número 63557, em razão da vigência da publicação da emenda constitucional número 106 de 2020, no dia 8 de maio do corrente ano. Então, entendeu-se que, em razão da publicação da emenda constitucional número 106, perdeu o objeto a ação direta de inconstitucionalidade, sendo que foi referendado por maioria. Eles entenderam, o julgamento decidiu por maioria, e também por maioria se entendeu que deveria ser referendado a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes para alcançar também todos os entes da federação, tendo em vista que a emenda constitucional número 106 de 2020 ela fala explicitamente do Poder Executivo Federal. Então, para abranger todos os entes da federação, entendeu-se em referendar. Os ministros do Supremo, por maioria, entenderam a necessidade de referendar a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, para que a interpretação da emenda constitucional número 106 abranja todos os entes da federação e não somente o Poder Executivo Federal, como diz a emenda. Então, feitas essas considerações, eu parto agora para a análise direta da emenda constitucional número 106. A emenda constitucional número 106 institui regime extraordinário fiscal, financeiro de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia. Artigo 1º. Durante a vigência de estado de calamidade pública nacional, reconhecido pelo Congresso Nacional, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de pandemia,
a União adotará regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dela decorrentes. Somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nessa emenda constitucional. Ou seja, para a contratação, para haver esse regime, para a adoção do regime extraordinário fiscal e de contratações, a necessidade do critério da urgência e a necessidade de que as contratações e o regime extraordinário fiscal sejam em decorrência de enfrentamento da Covid-19. Isso está bem claro aqui. Aí vamos partir para um artigo 2º, que também é muito importante. Com um propósito exclusivo de enfrentamento do contexto de calamidade e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, aqui fica claro que essa emenda ela é temporária. Ela abrange o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ela é uma emenda temporária. Ela não altera e nem modifica nenhum dispositivo da Constituição. Nós temos a vigência das regras atuais da Constituição Federal e nós temos a vigência desse regime extraordinário trazido aqui pela Emenda Constitucional número 106, exclusivamente para enfrentamento, para as despesas necessárias ao enfrentamento da Covid-19. Então, com isso, vou terminar, vou ler o artigo todo para a gente continuar. Com um propósito exclusivo de enfrentamento do contexto de calamidade e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo Federal, no âmbito de suas competências, poderá adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras, serviços e compras que assegure, quanto possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes. Ou seja, para a contratação de obras, serviços, contratos, o pessoal, é necessário que seja observado um processo simplificado, de contratação simplificado. Então, eu entendo aqui que para as licitações deve ser excepcionado aqui, no regime extraordinário da Emenda Constitucional número 106, deve ser excluído as disposições da Lei 866, de 93, que dispõe expressamente sobre o regime das licitações. Agora, falando também e deixo claro também que a temporariedade da medida, né, tudo isso é temporário, só vige no período da calamidade pública, como já ressaltado. E uma outra coisa importante também é que, para a contratação de pessoal por excepcional interesse público, fica dispensada a regra do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Antes de eu explicar isso, eu vou fazer um breve comentário. Para a admissão de pessoal, todos sabem que é necessária em regra, é necessária a prévia aprovação em concurso público, com exceção dos cargos de comissão e daqueles de livre nomeação de funções gratificadas, né? Mas, tirando essas exceções de funções de confiança, cargos de comissão, funções gratificadas, há necessidade de prévia aprovação em concurso público para ingressar no serviço público de modo efetivo. Tanto que os cargos de comissão e as funções gratificadas não são efetivos e são exonerados a qualquer momento. Mas, em paralelo a isso, a Constituição Federal autoriza, no artigo 37, inciso 9º, um regime de excepcional interesse público. Ou seja, quando há necessidade de contratação de pessoal, há uma emergência, alguma coisa, a falta de pessoal, muitas aposentadorias,
ou então uma demanda excessiva, é possível que todos os entes da federação eles realizem contratação temporária sem concurso público. Sendo que, para essa contratação é preciso observar o parágrafo 1º do artigo 169, no sentido de haver prévia dotação orçamentária e autorização específica na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas aqui, o que é importante falar é que aqui, na Emenda Constitucional número 106 de 2020, para a contratação de pessoal por excepcional interesse público, pela Emenda Constitucional número 106, de decorrência do combate à Covid-19, a contratação de pessoal por excepcional interesse público não precisa de prévia dotação orçamentária e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso é muito importante, pode até cair em um concurso público. Tá? Então, que fique bem claro que para a contratação de pessoal por excepcional interesse público, em decorrente do combate ao Covid-19, não há necessidade de prévia dotação orçamentária, nem autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos dar continuidade? Parágrafo único. Nas hipóteses de distribuição de equipamentos e insumos de saúde imprescindíveis ao enfrentamento da calamidade, a União adotará critérios objetivos devidamente publicados para a respectiva destinação a estados e municípios. Aqui não temos nada de importante. Vamos ao artigo 3º. Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigências e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Nós temos aqui, nesse dispositivo, para resumindo, ele é uma dispensa legal, dispensa de limite legal dispensa de limite legal para a realização de despesas e para a renúncia de receitas em decorrência do enfrentamento da Covid-19. Agora, o parágrafo único, ele expressamente diz que durante a vigência da calamidade pública nacional, de que trata o artigo 1º desta emenda constitucional, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal. Esse dispositivo da Constituição Federal, ele exige que para a contratação de pessoa jurídica com o poder público, há necessidade de que a pessoa jurídica ela não tenha dívidas, não tenha débitos com a Seguridade Social. Aí aqui, a emenda constitucional número 106, em decorrência do estado de calamidade, ela expressamente exclui essa exigência, ou seja, permite-se que uma pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social, uma pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social, pode contratar com o poder público de todas as esferas, desde que a contratação seja visando o combate à pandemia. Correto? Isso também é muito importante. Agora vamos para o artigo 4º. O artigo 4º também é muito importante. Será dispensado durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública nacional, de que trata o artigo 1º dessa emenda constitucional, a observância do inciso 3 do caput do artigo 167 da Constituição Federal. O inciso 3 do artigo 167 da Constituição Federal fala expressamente sobre a chamada regra de ouro. A chamada regra de ouro. Ou seja,
que a regra de ouro, ela se refere especificamente. Vamos dar uma lida aqui no artigo da Constituição. Vamos dar uma lida aqui no artigo 167, parágrafo 3º, para vocês entenderem. São vedados a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Ou seja, operações de crédito, aqui tem um conceito no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Operações de crédito aqui significa o endividamento. O endividamento, ou seja, pela Constituição Federal, só é possível o endividamento do poder público por despesas de capital. Despesas de capital significa, sim, um investimento, como, por exemplo, a construção de uma escola, a construção de um museu. Isso são investimentos. É o contrário das despesas correntes ou de custeio. As despesas correntes ou de custeio, elas são aquelas despesas que são necessárias para a continuidade do serviço público, como, por exemplo, despesas para o pagamento de servidores públicos, despesas para o pagamento de pessoal. Essas são chamadas despesas correntes. E aqui, a emenda constitucional, número 106, ela dispensa a regra de ouro, ou seja, ela admite o endividamento do poder público em despesas correntes, ao contrário do que prevê a Constituição, que só admite o endividamento do poder público em despesas de capital. Então, durante o período da Covid-19, é autorizado o endividamento do poder público para despesas correntes, para a realização de despesas correntes. Correto? Isso é muito importante mesmo. Aí vamos aqui para o parágrafo único. Temos aqui o Ministério da Economia publicará a cada 30 dias relatório com valores e o custo das operações de crédito realizadas no período da vigência do estado de calamidade pública nacional, de que trata o artigo 1º da Emenda Constitucional. Aqui essa obrigação do Ministério da Economia de publicar no prazo de 30 dias esse relatório, nada mais é do que uma realização na concretização do princípio da transparência. Agora vamos aqui passar adiante para o artigo 5º. As autorizações de despesas relacionadas ao enfrentamento da calamidade pública nacional, de que trata o artigo 1º desta emenda constitucional, e de seus efeitos sociais e econômicos, deverão constar de programações orçamentárias específicas ou contar com marcadores que as identifiquem e ser separadamente avaliadas na prestação de contas do Presidente da República e evidenciadas até 30 dias após o encerramento de cada bimestre no relatório a que se refere o parágrafo 3º, caput, do artigo 169 da Constituição Federal. Ou seja, aqui a autorização expressa para haver dois orçamentos distintos, porque nós sabemos que essa emenda constitucional número 106, ela trata do orçamento de guerra. Então, ficam correndo dois orçamentos separados, o orçamento de guerra, que é o decorrente da emenda constitucional número 106, e o orçamento comum, aquele orçamento dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o orçamento de guerra, ele não corre junto com o orçamento da União, ele corre em separado. E as avaliações também são separadas. Correto aqui?
Tudo bem? Tudo bem até aqui? Artigo 6º. Um parágrafo único também. Decreto do Presidente da República, editado até 15 dias após a entrada em vigor desta emenda constitucional, disporá sobre a forma de identificação das autorizações de que trata o caput desse artigo, incluídas as anteriores à vigência dessa emenda constitucional. Aqui também nada de importante. Artigo 6º. Durante a vigência da calamidade nacional de que trata o artigo 1º dessa emenda constitucional, os recursos decorrentes de operações de crédito realizados para o refinanciamento da dívida mobiliária poderão ser utilizados também para o pagamento de seus juros e encargos. Isso aqui também é importante porque, em regra, o refinanciamento da dívida mobiliária ele só abrange o pagamento do principal e da atualização financeira. Não abrange os juros e os encargos. E aqui, a emenda constitucional número 106, ela expressamente admite admite expressamente que os recursos decorrentes de operações de créditos realizados para o refinanciamento da dívida mobiliária, eles também podem ser utilizados para o pagamento de seus juros e encargos. Tá? Refinanciamento da dívida é quando a União emite um novo título quando o título anterior, para pagar o título anterior que está vencendo. Tá? A União emite um novo título referente a dívidas, ao endividamento público. Tá? Então, o mais importante aqui é dizer que, nesse caso, o refinanciamento da dívida, ele inclui também os juros e os encargos, diferente da regra constitucional, que só não abrange os juros e os encargos, né? Só abrange o principal e a atualização monetária. Vamos adiante, vamos continuar. Aqui no artigo 7º, ele fala do Banco Central. Aqui tem uma autorização assim, para o Banco Central ele atuar, assim, fazer o gerenciamento do endividamento das dívidas da União, no caso da União, né? Aqui é uma autorização expressa para a gestão do endividamento da União pelo Banco Central. Então, nesse sentido, o Banco Central ele fica autorizado a comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional. Então, o Banco Central fica autorizado a comprar e vender títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e também ativos em mercados secundários nacionais no âmbito dos mercados financeiros, de capitais e de pagamentos. Aí tem uma série de requisitos. Desde que no momento da compra tenham classificação e categoria de risco de crédito no mercado local, envolvendo a BB- ou superior, conferida por pelo menos uma das 3 maiores agências internacionais de classificação de risco, e preço de referência publicado por entidade do mercado financeiro acreditado pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, isso aqui exige tanto os títulos e os ativos negociados pelo Banco Central, eles devem ter assim, deve ter um credencial assim, de
de pagamento, de certeza, assim, de máximo de certeza de pagamento possível, para dar assim, maior confiabilidade nas operações. Aí temos aqui vários parágrafos, e o artigo 8º também continua fazendo referência ao Banco Central do Brasil. Eu vou adiantar aqui para passar para o artigo 9º, que fala assim: em caso de irregularidade ou de descumprimento dos limites dessa emenda constitucional, o Congresso Nacional poderá sustar, por decreto legislativo, qualquer decisão de órgão ou entidade do Poder Executivo relacionada às medidas autorizadas por essa emenda constitucional. Ou seja, como consta no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, o Congresso Nacional ele pode sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder de legislar. Aí, aqui a emenda constitucional ela fez no artigo 9º, mas é exatamente o que diz o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, da possibilidade do Congresso Nacional sustar os atos normativos que exorbitem do poder normativo, que é o Poder Executivo, quando atua no poder normativo, ele está atuando na função atípica, né? Porque a função típica do Poder Executivo não é a de legislar, né? É a de organizar a administração pública, de executar. Essa que é a função típica. Mas então, vamos agora, finalmente, vamos para o artigo 10. Ficam convalidados os atos de gestão praticados a partir de 20 de março de 2020, desde que compatíveis com o teor desta emenda constitucional. Aí aqui é importante que em 20 de março de 2020 foi a data do decreto legislativo que instaurou o estado de calamidade pública. Então, há aqui uma modulação de efeitos. A emenda constitucional número 106, ela expressamente autoriza, né? Autoriza a convalidação dos atos praticados, os atos de gestão praticados desde a edição do decreto de calamidade pública, no dia 20 de março de 2020, ficam convalidados, ou seja, há uma convalidação desses atos, convalidação dos atos realizados a partir de 20 de março até a publicação da emenda constitucional. Atos relacionados, mais uma vez, atos relacionados ao combate à Covid-19. Aí agora, o último artigo, o artigo 11, diz que essa emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação e ficará automaticamente revogada na data do encerramento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Congresso Nacional. Aí aqui nós temos expressamente que essa emenda constitucional número 106 é uma emenda temporária, que ela só vigorará até o fim do estado de calamidade pública, em decorrência da Covid-19. Então, em linhas gerais, é isso. Eu fiz aqui as principais considerações sobre a emenda constitucional número 106. Espero ter ajudado. Temos ainda muita coisa para falar, né? Muita coisa ainda vai ser discutida sobre essa emenda constitucional número 106, porque ela é muito recente. Hoje está fazendo uma semana da publicação da mesma. Então é isso, gente. Boa noite para vocês, bom dia, e a hora que vocês estiverem assistindo, e um beijão.